Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Prime Time na sua Rádio Showtime com Rodney Brocanelli, meu querido, bom dia. Bom dia, Flávio Ascari, amigos ouvintes da Showtime. Como está você? Como foi seu fim de semana? Bem, muito ácaros ou não? Aí no estúdio. Sem ácaros ou com ácaros? Sem ácaros. Graças a Deus. Né? E, conte, Brogney Brocanelli, conte, Rodney Brocanelli, o que Deixa tá eu dar pegando? uma notícia aqui. Por favor. Eu vou inverter toda a pauta hoje. Vamos lá. Deixa eu dar uma notícia aqui que o Marcelo de Sena está nos mandando, até porque tem a ver com o rádio, né? Claro. Então, morreu ontem Domício Costa dos Santos. Ele foi um ator e dublador brasileiro, talvez de nome aí muitas pessoas não lembram, não saibam de quem se trata, não lembrem quem seja. Ele trabalhou muitos anos na Rádio Nacional, só que ele se tornou, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, melhor dizendo, mas só que ele se tornou conhecido como dublador. E era ele que fazia a voz do Dick Vigarista. Você lembra do Dick Vigarista? Claro. Opa. Dick Vigarista, que foi astro aí de 2 desenhos, né? Corrida Maluca. Isso. E Os Apuros de Penélope. Aliás, eu tenho o DVD aqui dos Apuros de Penélope, é um dos melhores desenhos da Hanna-Barbera na década de 70. Então, fantástico. Ele foi radioator, fez trabalhos importantes nos tempos áureos da Rádio Nacional, onde, dentre outras obras, atuou como Judas na famosa adaptação da Vida de Cristo, feita para o rádio. Ele fez várias peças, filmes, participações na TV, novelas, em televisão ele atuou nos Trapalhões, Chico City, Chico Total, entre outros. Fez participações no quadro Você Decide, do show do Antônio Carlos, da Rádio Globo, no Rio de Janeiro. E também participou do CD Histórias e Orações dos Santos, narrando a vida de São Paulo. E na dublagem aí ele trabalhou com empresas como Herbert Richards, Cinecastro, Delarte, Cinevídeo, TV Cinesom, Dublação Guanabara. Essas empresas todo mundo conhece praticamente, né? Televox, entre outras, e era ele quem dizia no início dos anos 1970 a frase versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo. Não sabia. E aí é conhecido por dublar o Dick Vigarista no desenho animado Corrida Maluca. Diz aqui no texto diz que ele dublou o Mutley, mas aí é a confirmar. Mas é certo mesmo que ele dublou o Dick Vigarista. Sim. Então tá aí, fica esse registro da perda do Domício Costa ontem, dublador e radialista, mais dublador até, e que entrou para o imaginário popular com as suas vozes aí características e dublando o Dick Vigarista. Mas aliás também, Rodney, você tocando nesse assunto de dublagem, o Brasil ganhou trocentos milhões de prêmios como grandes dubladores que o Brasil tem e ninguém ficou sabendo disso, principalmente nos anos 40 e 50, com a questão de Branca de Neve, etc. Os grandes desenhos da Disney, ganhamos muitos prêmios com isso e nunca ficaram sabendo. Pois é, existe um grande preconceito com dublagem aqui no Brasil, né? Sim. Eu não tenho nada não. contra, até porque hoje você tem a opção de assistir filmes com som original e legendas. Né? Então hoje, com a devida tecnologia aí, com esse avanço, hoje você tem a opção, você pode assistir o filme dublado, ou você pode ver o filme com som original e legendas. Mas num passado não muito distante, né? Havia muito preconceito com relação à dublagem aqui no Brasil, aí saíam reportagens em jornal, falando mal, etc. Mas eu acho que a dublagem é uma arte, e eu acho até que as vozes de muitos artistas hoje são um trabalho de arte que são comparáveis ao resultado original. Então, por exemplo, eu acho que, como eu falei agora do Domício Costa, a voz que ele fez para o Dick Vigarista casou muito bem com o personagem, então realmente é um trabalho de arte que foi feito ali, só que infelizmente não tem o devido reconhecimento e os dubladores hoje também têm um grande problema, né? Muita gente ganhou apenas o dinheiro por um trabalho de dublagem, só que ele não ganha pelas sucessivas reprises que passam na televisão. Essa é uma briga aí. Quem sabe um dia a gente fala sobre isso aqui no Rádio Amantes no Ar. Mas... É verdade, você tem toda a razão. Casarré, por exemplo, foi um grande dublador. Isso, o Older Casarré. Foi um grande... Tem o Older Casarré e o Olney Casarré. Então. São irmãos, eram irmãos. Então, e ele foi um grande dublador, os dois foram grandes dubladores, principalmente na época de Plique Ploque e Chuvisco, etc, etc. Sim. E fez novela, etc. E ninguém sabe quem é ele. O Olney Casarré, que é o mais novo, né? Era o mais novo. Ele fez Escolinha do Professor Raimundo, ele era o corintiano. Isso. E morreu com uma doença rara aí. O Older Casarré morreu também no Rio de Janeiro, vítima de bala perdida. Foi. Ele estava na cama dele descansando, levou um tiro sem, assim, de graça.
Né? Pois é, e grandes profissionais, pouca gente sabe de quem Lima Duarte, poucas pessoas sabem que ele fazia Lima Duarte começou no rádio, né? Pois é. A história do Lima Duarte é conhecida, né? Não, ficou conhecido depois daquele programa 8 ou 800. Aí que ele ficou conhecido. Ele veio lá do interior, bateu na porta da Rádio Gazeta, né? Querendo fazer um teste de locutor, né? Aí fez lá o teste, aí o responsável falou, o responsável foi conversar com o Lima Duarte e o Lima perguntou, e aí, como é que foi? Você tem voz de sovaco. Aí o Lima, sério. Aí eu sei. Aí o Lima ficou mal, o Lima Duarte ficou mal, foi embora, saiu lá, desceu, sentou na escadaria lá do prédio onde ficava a Rádio Gazeta, aí passou um rapaz lá, um senhor lá, na verdade era senhora, conversou com ele, por que você tá triste? Porque eu fiz um teste aqui, fui reprovado, o cara falou que eu tenho voz de sovaco, e aí você não quer aprender a mexer em rádio? Não? Como é que é isso? Vem ser operador de rádio. Aí o Lima Duarte foi lá, voltou lá pro estúdio, começou a aprender o ofício de operador de som, e virou esse artista. Depois, claro, a vida foi evoluindo, virou esse maravilhoso ator que ele é hoje. Depois foi para dublagem, embora ele não goste muito dessa fase, né? Ele não fala muito bem dessa fase de dublagem, mas fez aí grandes vozes aí. Mas eu não consigo entender por que ele não gosta da dublagem. Ele fez... por isso por aquilo que eu falei, né? Esse pessoal da dublagem, primeiro porque é um trabalho que não é muito valorizado. E segundo, aquilo que eu falei, tem o desenho do Manda-Chuva até hoje passa e com a mesma dublagem. Claro, graças a Deus. Alguns desenhos foram redublados. Por exemplo, o Apuros de Penélope foi redublado, então hoje você não ouve mais a voz do Domício Pinheiro. Mas muitos desses desenhos, muitos filmes passam sucessivamente com a dublagem original. E quem fez o trabalho lá às vezes fez nos anos 60, 70, só teve direito a receber pelo trabalho produzido. E é uma briga dos dubladores para eles receberem pelas reprises que são feitas, que são exibidas aí na televisão, hoje em dia, inclusive aí com a TV a cabo. Eles infelizmente sempre perderam, né? Eu acho que eles tinham que ganhar uma parcela aí, que seja, eu também acho. Seja uns 5% aí, mas claro, infelizmente porque... é uma briga que inglória deles. Talvez por isso que o Lima Duarte não fale muito bem dessa passagem dele como dublador. Ele fez o Manda-Chuva e fez também o Alligator. O Alligator, exato. Ele fez os dois. Se duvidar, deve passar até hoje aí. Faz tempo que eu não assisto, né? Tem um canal chamado Boomerang, se eu não me engano. Isso, e tem um outro também que eu não lembro o nome agora. Não, o Boomerang acho que não tem mais, era um outro canal. Bom, enfim, eu sei que tem um canal aí só de reprise de desenhos animados antigos e bem antigos mesmo. Aí. Não, então, por isso que passavam só na Tupi, enfim. Por isso que eu gostava do começo do Cartoon Network lá nos anos 90. Porque eles passavam todos os desenhos, Dom Pichote, Manda-Chuva, o Alligator, todo com as vozes de dublagem originais. Pepe Legal, etc. Era muito bom. Eu lembro que no começo tinha um canal Boomerang, que era esse, e agora eu não lembro mais. Também não sei. Eu sei que tem um canal aí, mas o Marcelo Dizendo depois pode nos ajudar nessa. Ele que enviou essa nota aí do Domício Costa. Eu não sei se o canal chama-se TBS. Eu não lembro se é TBS, qual é o nome do canal que passa um monte de desenho antigo também, com dublagem original ainda. Sim. Então vamos prestigiar aí esse trabalho artesanal e de alta qualidade técnica. Às vezes, o pessoal implica com alguns textos, né? Com a tradução de alguns textos, mas porque... eu tenho visto tanto erro. Muito corrida, de forma muito corrida, mas a culpa não são dos atores. Sim, né, mas eu tenho visto. Dublagem. A culpa era dos tradutores mesmo. Principalmente os que falam sobre mecânica, sobre veículos, etc. Eu nunca vi tanta bobagem que eles falam, principalmente em termos de mecânica. Falam um monte de bobagem que eu nunca vi coisa igual. Traduzem completamente errado ou traduzem ao pé da letra. Pois é, então, muita bobagem. Mas aí que tá, esse é um problema que não é culpa de quem vai lá e coloca a voz claro que não. no filme, né? É culpa de quem claro traduz, que não. Né? E foi como a gente já falou aqui, isso aí é feito de forma muito corrida, né? Então antigamente as pessoas quase não tinham tempo de trabalhar para fazer uma dublagem perfeita. Correta, é verdade. Do jeito que saía a dublagem ia pro ar. Verdade. Aliás, até hoje, assim, né? Tem filme que é mais ou menos assim. Por exemplo, Walking Dead. Walking Dead agora está com exibição praticamente simultânea. Sim. A equipe de dublagem tem o quê? Tem menos de 48 horas para fazer a dublagem, né? Então, ontem domingo, né? Já passou a ver o episódio com legenda. Aí agora, durante a semana, vai passar a versão dublada. Então, o pessoal não tem nem tempo de
fazer a dublagem. É muito direita, rápido, tudo né? tudo correndinho. É muito rápido. Eu acho um absurdo, mas vai fazer o quê? Né? O cara quer que entrega hoje, que daqui a meia hora o negócio pronto. Não dá tempo. Um dia, quem sabe, eu quero falar um pouquinho mais de dublagem, até porque essa coisa se interliga com o rádio, porque como eu falei aqui, como eu já dei os dois exemplos, do próprio Domício Costa e do Lima Duarte, são camaradas que trabalharam em rádio, embora o Lima Duarte tenha feito um outro ofício, tenha exercido um outro ofício, né? Mas são pessoas que saíram do rádio e foram para dublagem também, né? E aquela coisa, né? Nos anos, muito radioator também, que passou a fazer dublagem, era uma forma de ganhar um troquinho a mais. Mas o rádio antigamente também tinha muito mais vida, né? Sim, sem dúvida, né? Você não quer comparar o rádio de 50, 60 anos atrás com o rádio de hoje. Né? Claro, né? A radionovela eu achava fantástica, né? Sim, a Record, nos anos 80, a Rádio Record, ainda na época do Dr. Paulo Machado de Carvalho, tentou fazer aí uma volta, não das radionovelas, mas eles tinham um programa de 2 horas, sempre ao meio-dia, com dramatizações radiofônicas de histórias, assim, que a própria equipe lá de radiatores da Rádio Record produziu. Então, realmente foi uma experiência que durou pouco, né? Não durou muito tempo, mas que foi bastante importante. Aí foi uma tentativa de trazer de volta essa questão das radionovelas. Vamos lá, então. Vamos lá, Rodney, com a sua pauta. Eu vou começar, então, falando do Zé Silvério. Eu não coloquei na pauta. Não estou, antes, deixa eu esclarecer, não estou com a sua pauta aqui na frente, porque o João teve que sair, infelizmente, tá bom? Mas faça você, do jeito que você quiser. Então tá, vamos lá. Então eu vou começar falando de José Silvério. Vamos lá. Grande narrador aí da Rádio Bandeirantes, foi narrador da Jovem Pan. Ele está aí em vias de completar 53 anos de atividades, porém, a notícia que saiu na semana passada, dada pelo Flávio Rico, dá conta de que ele está ou estaria anunciando a sua aposentadoria para o final de 2016. O contrato com a Rádio Bandeirantes vai até dezembro e, segundo o Flávio Rico, ele não pretende fazer a renovação deste vínculo. Então, teríamos aí uma bomba no rádio esportivo paulistano para o final de 2016, que seria a saída do Zé Silvério dos microfones. Então seria uma perda considerável, porque talvez acho que o Silvério é uma das poucas unanimidades aí que nós temos no rádio de excelência como narrador esportivo. Então seria também muita gente iria ficar órfão, né? Porque eu conheço pessoas, e até me incluo entre elas, que só procuram ouvir o Zé Silvério sempre que ele está narrando, né? Então, eu não sei como é que vai ser daqui por diante, até porque essa renovação não houve, né? Nós temos aí muita gente que está nativa, mas começou mais ou menos na mesma época do Silvério. Então, nós temos aí o Oscar Ulisses, nós temos o Wilson César trabalhando também na Jovem Pan, o Oscar Ulisses na Globo. Então, mas não dá para chamar, eles começaram na mesma época do Silvério, não dá para chamar isso de renovação. Tem aí uma nova geração, né? Que é formado pelo Ulisses Costa. Com certeza ele poderá ser o titular aí da Rádio Bandeirantes em caso de aposentadoria do Zé Silvério. E aí agora faz mais sentido também a contratação do Rogério Assis, que é um outro grande nome, que também faz mais ou menos parte da geração do Ulisses Costa, mais ou menos começaram na mesma época. Então agora mais ou menos faz sentido, porque talvez aí, então, a ideia da Bandeirantes é ter o Ulisses Costa como principal e o Rogério Assis dividindo as narrações aí com o Ulisses Costa em caso de aposentadoria do Zé Silvério. Mas então é assim, então nós teremos provavelmente no final de 2016 a saída do Zé Silvério das transmissões esportivas. Espero que ele exerça alguma outra função, como comentarista, como apresentador, entrevistador, enfim, porque eu acho que o rádio não pode ficar sem José Silvério. É verdade, você tem toda a razão. Aliás, não tem nada mais emocionante do que ouvir um jogo de futebol pelo rádio. Sim. Não tem. Pode passar na televisão, imagem, o que quiser, mas igual o rádio não existe. Não importa quem seja, mas o rádio ainda é o mais emocionante de todos. Não adianta. Deixa eu mandar um abraço aqui, Flávio, para Adriano Ferreira. Eu devia ter feito esse registro na semana passada, mas acabou não dando. Semana passada nós tivemos a partida entre Palmeiras e Ferroviária lá no Allianz Parque, a Ferroviária de Araraquara. Eu estive lá, a serviço da equipe Prêmio Esportes, na transmissão dessa partida, e eu encontrei o Adriano Ferreira também lá no Allianz, e ele prestando serviços para
a Rádio Cultura lá de Araraquara, que faz a transmissão dos jogos da equipe da equipe araraquarense, né? Então eu quero mandar um abraço ao Adriano Ferreira, registrou, tem foto, coloquei no meu Facebook, tem registro de foto e de áudio no blog dele, então o apaixonadosporradio.blogspot.com. Então quero mandar um abraço aí ao Adriano Ferreira, agradecer aí pelo encontro amistoso ainda da semana passada. Então fica aí o registro aí dessa reunião que nós tivemos no domingo passado no Allianz. E outra informação aqui que o Luiz Wagner Machado nos passa sobre a RBS. Eu também tenho essa informação que ele está passando aqui, de que a RBS está colocando à venda toda a sua operação de Santa Catarina, rádios, TVs, etc. Nossa. Diz ele aqui que a Zelotes bateu na porta da crise, a casa da RBS está caindo, mas aí a gente coloca tudo isso na conta do fato de que alguém lá na RBS vendeu um carro pifado para o Luiz Wagner Machado, por isso que ele tem tanta bronca lá do maior grupo de comunicação lá do Sul. Mas existe essa notícia, não está confirmada ainda, já se ventilou isso agora no mês passado, só que o próprio grupo RBS desmentiu, então agora volta à tona de novo esse burburinho em torno da possível venda das operações em Santa Catarina do grupo RBS. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Nossa senhora, quanto vai custar isso, hein? Boa pergunta. Né? Não deverá custar nada barato. Não, e outra também, deve ser o pacote todo, né? Ah, sim, com certeza. Rádio, TV tudo. E principalmente o passivo, né? É. Você acha que nessas questões você não vende só o ativo, não. Você vende o passivo também. É lógico. Próxima notícia, Vamos lá. Flávio Gomes deixa a Transamérica. Então, vocês devem lembrar, há alguns meses aqui eu falei sobre a estreia do Flávio Gomes na Rádio Transamérica, na FM de São Paulo. Mas já ele vai sair? Já, não durou muito tempo não. Nossa, ele ficou 4 meses, aproximadamente 4 meses, então ele saiu, né? Já deixou o comando do programa Esporte de Primeira, levado ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 6h30 da manhã. Eu consultei a emissora e ela informou que essa alteração, essa saída dele se deve a uma reformulação de programação. Mas daí também não refrescou nada, mas essa é a posição oficial da emissora. Verdade. Quem vai entrar no lugar do Flávio Gomes é o repórter Ivan Drago, vai ter que acordar às 5 horas da manhã e estar já no ar às 6 horas. Porque assim, rádio é bom, mas acordar cedo, todo dia, praticamente 5, 6 horas da manhã, 4 horas, 5 horas da manhã, não é muito agradável, não. Eu já acostumei com isso, fiz tantos anos isso que você acaba acostumando. Mas por exemplo, quem gosta mais da night, né? Porque assim, hoje em dia, né? Hoje em dia você não depois da meia-noite você tem que viver também, né? Lógico. Você não vive só até as 10 da noite, você vive até depois das 10, 11, meia-noite. Existem os noctívagos, né? As pessoas que gostam da night. Também. Eu me incluo entre eles, né? Aham. Eu já passei dessa fase, faz tempo. Eu me incluo entre eles, eu sou um cara notívago, então por isso que eu faço todos os meus horários aí de forma a não sofrer tanto aí com esse problema. É que você é jovem. Eu, Paulo, por exemplo, já passamos muito por isso nos anos 80 e 70. Chega. Foi muita noite chegar 4, 5 horas da manhã e chegando em casa ouvindo Zé Bétio. Oi, gordo, joga água no gordo. A gente ouvia toda vez que ia pra IFE, a gente voltava ouvindo Zé Bétio. Era muito bom, né, cara? Era engraçado. Foi uma época boa. O Zé Bétio tinha 2 horários, né? Tanto na Record como na Capital. Das 4h30 às 7 da noite, das 16h30 às 7 da noite, e das 5h30 até às 8, né? Me corrijam se eu estiver enganado. Não, é verdade. Inclusive eu vi uma vez ele... Ô, dona fulana, tudo bem? Recebi sua carta do Acre. Você tem uma ideia, Ibope que o cara dá. Mas a Record chega longe, né? Não sei como está hoje, mas a Record chega longe. Não chegava, mas quando eu vi ele falar, recebi sua carta, depois eu respondo, carta do Acre. Impressionante. Ô, Rufino, toca uma música pra moça. Era muito bom. O Rufino era muito bom. Foi uma época maravilhosa. Mas prossiga, meu querido Rodney. Então essa é a notícia, né? Só para complementar sobre o Flávio Gomes, ele já teve outras passagens em rádio. Então ele fez parte das equipes da Bandeirantes, da Jovem Pan e da Rádio Estadão e ESPN. Então tá aí a notícia sobre a saída do Flávio Gomes da Rádio Transamérica. Pois é, o cara mal começou, já 4 meses, tchau.
Dá para entender. Vamos ver, espero que não tenha nada, nenhum outro bastidor por trás, né? Vai que de repente acontecer alguma... Que a gente sabe... Assim, eu não tenho nada contra o Flávio Gomes, o cara, já tive algumas interações com ele, sempre me tratou bem, etc. Mas a gente sabe que o Flávio Gomes é um camarada meio explosivo, ele... É mesmo? Ele às vezes... A gente já noticiou aqui o que motivou a saída dele da ESPN. Sim. Que foram aquela série de tweets durante uma partida entre Portuguesa e Grêmio, né? Que o Grêmio acabou vencendo e ele meio que exagerou no lado de torcedor, xingou o meio mundo, xingou narrador do canal concorrente, etc. Então, às vezes o Flávio é dado esse mesmo tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa. Mas enfim, esperamos que tenha sido uma saída amigável e que nada disso, e que nada demais tenha acontecido e que, de repente, quem sabe até ele possa voltar aí a própria Transamérica, talvez aí num outro projeto. Tomara. Vamos a uma canção e vou precisar tomar uma aguinha? Vamos a uma canção, uma cortina musical. Vamos lá. Cortina musical. Vai, tá aberto, manda bala. Música Ciclamen. Que vale. Four Seasons. Na realidade é só Four Seasons, Four Seasons. Four Seasons. I've Got You Under My Skin. Mas música Ciclamen, lembra disso, Rodney? Não. Lembra, Rodney? Eu lembro disso sim. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas tinha a Rádio Camanducaia, né? Grande quadro aí de humor do show de rádio. Isso. Né? E um dos motes da Rádio Camanducaia, né? Uma das
pequenas sessões desse quadro, se é que a gente pode colocar dessa forma, eles sempre colocavam uma música, né? Uma música mais classe A, etc. E aí depois o locutor, o Alberto Neto, interpretado pelo Odair Batista, entrava e falava assim, não, tira essa música do ar, essa música é um lixo. Aí depois colocava um Valdir Soriano, e aí falava assim, não, isso sim que é música, não sei o quê. E aí uma dessas músicas que tocaram nessa parte da Rádio Camanduca era essa versão do Four Seasons para I Got You Under My Skin. Não, mas deixa eu contar o que é música ciclame. Ciclame é uma cor que eu nunca vi. Nem eu sei o que é. Eu não sei a menor ideia. Eu acho que é avermelhado, alguma coisa Deve assim. ser. E antes da Mundial do Rio de Janeiro, tinha a Rádio Tamoio. Essa Rádio Tamoio tocava as músicas pop da época e tal. E tinha um programa, porque como havia dificuldade com o inglês, né, para as pessoas pedirem as músicas, vou pedir o Frank Valley and Force, não vai. O cara não... Então eles colocavam as músicas, eles colocavam uma cor para cada música. Então, como tinha muita música, eles tinham que botar música verde berilo, né? Música amarela. Isso. E tinha música ciclame, que todo mundo enchia o saco, que era engraçado. Era engraçado mesmo. Música ciclame. Então não precisa falar o nome. Então a pessoa não queria ouvir a música ciclame. Pronto. Aqui em São Paulo teve uma versão, não sei se foi baseado nisso que a Rádio Mundial fez, mas era baseado em sabores. O Antônio Celso fazia isso na Rádio Revista Bandeirantes. Então tinha música Sabor de Mel, Sabor de Morango, Sabor de... Lembro de ter ouvido isso. Não, a Mundial... Eu lembro de ter ouvido isso. Isso foi na Rádio Tamoio. Tamoio, então, a Rádio Mundial fazia o show dos bairros. Sim. Então, quer dizer, ele mostrava música de Copacabana. Entendeu? Pra você... Bem bolado, bem bolado. Muito bem bolado, pra não ter que falar um nome em inglês. Mundial aqui, eu lembro que eu vou fazer uma confissão. A primeira vez que eu ouvi Milli Vanilli foi na Mundial, numa madrugada. Não na madrugada, né? Porque parece que eles terminavam a programação depois da meia-noite, melhor dizendo. Mas eu ouvi Milli Vanilli na Mundial. Pô, você não conhecia Estéreo Vale? Você nunca ouviu Estéreo Vale? Nós tocamos isso muito. Ele ouviu a Mundial dos anos 80, não dos anos 70. Verdade. Lógico, tô brincando. Mas prossiga, Rodney, por favor. Pena que o João não está aí, senão eu até ia falar para ele, para a gente pensar, né, no WhatsApp, né, porque agora é uma forma de comunicação entre as emissoras de rádio e seus ouvintes, então tem agora mais uma que adere a este serviço, ao WhatsApp, então a Jovem Pan. Opa! Jovem Pan M. Isso acabou surpreendendo muita gente, porque até então eles tinham acordo com agora até hoje eu não sei se é o Viber ou a Viber. Eu acho que é o Viber, né? O Viber. O Viber, isso. Então beleza, então muito obrigado. Então essa empresa ela atua nesse mesmo segmento de mensagens instantâneas, né? Então você tem o WhatsApp, você tem o Viber e o Telegram. Então o mais popular é o WhatsApp, e depois vem aí atrás esse Viber, né? E a Jovem Pan tinha esse acordo com a empresa Viber para essa questão das mensagens, né, que chegavam ao estúdio, né? Então eles sempre falavam Viber, e agora eles atuaram eles mudaram de empresa e aderiram ao WhatsApp. Então, desde a semana passada, a Jovem Pan está divulgando um novo canal de comunicação aos seus ouvintes, que é o WhatsApp. Pelo aplicativo é possível enviar mensagens de voz para serem incluídas na programação. Até então, a emissora tinha uma parceria com o concorrente Viber, iniciada em novembro de 2014. Então, se vocês quiserem, até dou o número aí, 9311 70620. Aí você pode fazer atualização ali, você coloca o número na sua lista de contatos, atualiza e depois pode participar aí da programação da Jovem Pan, inclusive mandando mensagem de voz. A gente pode também ter aqui um WhatsApp na Showtime, quem sabe, eu já até tenho a sugestão do número, é 266, um tapa na orelha. Você vê como são as coisas, que engraçado, né? Bom, primeira frase, se você não pode contra eles, junte-se a eles. Certo. Começa por aí. Né? O Viber foi o primeiro programa de comunicação grátis que surgiu no celular. Ah, é? Né? Foi o primeiro. O Viber foi o primeiro. Eu achei que era o WhatsApp. Não, primeiro foi o Viber. Nossa, um monte de figurinha, coisa linda, e todo mundo instalou o Viber. Mas eu não sei porque cargas d'água, o WhatsApp acabou virando febre. Vai entender por quê, entendeu? Essas coisas que a gente não entende mesmo. Não tem lógica. Se uma coisa surgiu primeiro, como por exemplo, você não compra palha de aço, você compra Bombril.
Certo. Começa por aí, não importa a marca que você compre. Não é verdade? Aparelho de barbear. Aparelho de barbear, ninguém compra lâmina de barbear, compra Gillette. Ponto. Não importa a marca que seja. Não é verdade? Foi o primeiro que surgiu, foi o Viber, depois veio o WhatsApp. Só que o WhatsApp virou febre. Ponto. Vai entender por quê. Simples assim. Aliás, nós temos o nosso WhatsApp aqui, só que eu não lembro o número agora. Ah, é? Nós temos aqui. Tem que virar uma vinheta, tá? E pedir pro Davi Rock fazer a vinheta, então, da... Boa, Rodney. Essa foi uma grande sacada. Muito obrigado. Depois você manda... Depois eu passo a minha conta e você... O número do WhatsApp é o seguinte, vamos anotar aí. Vai, por favor, anotem. Anotem, Rodney. 12 98137 1866. Repita. 98137 1866. Anotado, Rodney? Anotado. Então. Anotado. Então pronto. Faremos uma vinheta. Foi bom você ter uma chamadinha. Muito obrigado. Tem que colocar o Davi Rock para fazer essa vinheta e aí rodar durante a programação. Isso, por favor, passe o número da conta depois também. Não, eu que tenho que passar o número da conta para você. O que mais, Rodney? Bom, agora chegou aqui a hora do cantinho do Abreu dos Pampas. Calma. O João perdeu. Pampas, Rio Grande do Sul. O João perdeu. Lá. Não, calma. Vou falar do Rio Grande do Sul, né? Ah, tá. Porque, o Luiz Wagner Machado, que está ansioso aqui por este momento, né? Ele chama a atenção que a Rede Pampa de comunicação é tipo o Paulo Abreu dos Pampas. Ah, tá. Eles também mexem na programação, mexem nas frequências, eles têm lá 500 mil frequências e fazem alterações em todas elas. Então tem mais uma troca aqui entre frequências da Rede Pampa. O Grupo Gaúcho promoveu a repetição da programação popular /hits da 104 FM, que opera em 104,1 MHz, na sintonia de 1020 kHz AM. Então, estão passando uma programação musical, estão tocando uma programação musical que já vai ao ar no FM numa frequência em AM 1020 kHz. Estação essa que desde novembro estava repetindo a Liberdade FM, que opera em 104,9. Entenderam o samba do Crioulo Doido? Então, se precisar eu repito daqui a pouco. Todas as emissoras envolvidas nas mudanças são controladas pela Rede Pampa e estão com seus estúdios sediados em Porto Alegre. A mudança foi percebida por ouvintes da capital gaúcha e do interior do estado, então, e por enquanto a Rede Pampa não informou oficialmente o motivo da entrada dessa programação da 104 FM nos 1020 AM kHz. Enfim, está aí mais uma dança das cadeiras aí do rádio gaúcho e, como diz bem o nosso amigo Luiz Wagner Machado, lembrou bem, a Rede Pampa é o Paulo Abreu do rádio gaúcho. Eles fazem essas alterações aí, muitas vezes sem sentido, mas vamos ver, né? Meu Deus. Será que vai dar certo uma programação musical em 2020? Será que os 2020 tem alcance lá no Rio de Janeiro? Eu lembro que os 2020 era onde entrava a Rádio Grenal, né? Enfim. E a Rádio Grenal saiu de 2020 e ficou só no FM. Então. Vai entender. Vou te contar, não é fácil não, é uma coisa... Não é. Então o cara deve ter uma caixinha cheia de cristal também, né? Pra ficar sim, trocando a frequência. Né? Então vamos lá, agora vamos mudar o cristal. Isso, aqui, troca lá, eu não quero mais essa. Nem questão de cristal, né? Apenas eles mudam a LP, né? Falta de vergonha na a cara LP. mesmo. Então, por exemplo, vocês devem saber, né? Do estúdio até a antena, eles têm uma LP que leva o sinal, né? Sim. Então, eles fazem alteração. Aliás, falando em LP, eu não sei o que aconteceu esse final de semana com a Sul América Trânsito, que o sinal deles estava uma porcaria, estava todo estourado. É mesmo? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas não, no final de sábado, eu estava voltando do estádio sábado, né? E aí eu estava fazendo o meu zapping tradicional pelas rádios, e aí eu sintonizei na Sul América Trânsito e o som estava horrível. Não sei se de repente descalibrou a antena, então todo estourado. Não sei se de repente há algum problema na LP que leva o sinal do estúdio até o transmissor. Chuva também, antena, pode ser então... também, né? Chuva, água, popular água. Água, pode ser, né? Popular água, muito, né? É popularmente conhecido como água. A Disney FM ficou fora do ar alguns dias aí também, viu? E também por causa das chuvas, né? Então a chuva, os raios acabam atingindo o transmissor e aí é um transtorno danado. Um ventinho a mais acaba entortando um pouquinho. Não tem ventado muito não, é só a chuva mesmo. Entorta a antena, pronto, já era. É fácil. O Marcelo de Sena vai lembrando aqui que ontem a Rádio Brasil Esportes FM estreou um novo repórter esportivo, Rafael Esgrilles. Grande abraço a ele, bom sucesso aí
nessa nova empreitada. Ele que veio da Rádio Globo, até há pouco tempo ele estava na Rádio Globo aqui de São Paulo. Então, grande abraço ao nosso camarada Rafael Esgrilho. E sucesso. Sucesso total para ele. O que mais, Rodney? Tá, eu vou falar então, agora pena que o João não está aí, mas eu vou falar do Cantinho do Abreu. Então, cadê a vinheta? A vinheta? Vamos lá, Paulo, comigo aqui. 1, 2, 3, Cantinho do Abreu. Vai, Rodney. Então, dessa vez é uma boa notícia, né? O nosso grande amigo Pedro de Alcântara está de volta ao rádio de Campinas. Opa! Então, ele está de volta na frequência dos 96,5 MHz na Grande Campinas, numa emissora que já se chamou Iguatemi, depois teve que abandonar o nome devido àquele processo impetrado pelo pessoal do Shopping Iguatemi por uso indevido de marca. Tá. E na sequência a programação acabou saindo do ar para dar lugar à Igreja Plenitude, e isso foi em agosto do ano passado. E em novembro esse acordo foi desfeito e a rádio passou a se chamar Terra FM, tocando música sertaneja, programação já tradicional ali, que já fazia parte da rádio antes da mudança para a Igreja Plenitude, e agora eles voltam à programação musical com o nome de Terra FM, e aí então nós temos a presença do nosso grande amigo Pedro de Alcântara, que ficou afastado durante todo esse tempo, mas agora está no ar comandando um horário aí das 9 até as 11 da noite, das 9 da manhã até as 11 da manhã, é nosso concorrente, mas a gente fica feliz com essa concorrência, então um grande abraço nosso aqui ao Pedro de Alcântara, que está aí firme e forte nas ondas do rádio. Bacana, muito bom isso, gosto muito dele. Trabalhei com ele na Bandeirantes de São Paulo. Foi rápido, mas ele era trabalhei. do AM também, né? Fazia AM, FM. Eu lembro que a primeira vez que eu falei em rádio foi no programa que ele apresentava no domingo. Eu não lembro qual era o nome do programa, mas era um programa que começava por volta das 9 da manhã e até acho que 1 da tarde. E ele interagia com os ouvintes e tocava música, né? Então o ouvinte ligava lá pro... Eu esqueci até o número, não lembro do número mais, mas ele ligava, colocava a pessoa no ar, ela podia pedir uma música. Então a primeira vez que eu falei em rádio foi na Bandeirantes, em 1983, com o Pedro de Alcântara, inclusive quando ele falou com a Zildete, quando ele deu a entrevista aqui para a Zildete, entrevista esta que está no blog Rádio Amantes, e eu pedi para o João fazer esse registro e ele ficou muito contente com isso, o Pedro de Alcântara. Boa, isso é muito bom. Aí a segunda vez que eu falei em rádio foi 3 anos mais tarde, na Rádio Gazeta, também num programa que pedia música, apresentado pelo Alexandre Nemeth. Não sei se vocês conhecem, mas o Alexandre Nemeth era um profissional que fazia 1000 coisas lá na Fundação Casper Libra. Apresentava o programa de rádio, narrava o futebol na televisão, enfim. Então, e era um programa à tarde, foi uma quarta-feira à tarde, aí, eu consegui participar e eu pedi uma música, a música do Player, Baby Come Back. Vocês devem saber qual é, né? Claro, musicaço. Então são as minhas 2 primeiras participações em rádio, que até hoje... Eu acho que eu tenho a gravação da Rádio Gazeta aqui em algum lugar. Eu preciso parar. Por favor, procure. Do Pedro de Alcântara, só na memória mesmo. Então, duvido se achar. Eu duvido também. O quê? A gravação, duvido, não, mas aqui, deve estar aqui, mas tem tanta fita aqui, tanta bagunça aqui nesse quarto, aqui onde eu tô. Fita, mas por isso que eu não coloco câmera aqui, né, pra gente... É pra não ver a bagunça. Primeiro pra não ver a bagunça. Mas aí que era interessante. interessante. De calça de pijama, etc, aquelas coisas sobre as quais nós já falamos aqui. Aliás, a minha primeira participação, eu sei que tem um pouquinho a ver com rádio, mas a minha primeira participação em rádio foi esqueci o nome dele, lá na Bandeirantes, não vou lembrar o nome dele agora, quando eu ganhei meu primeiro disco de Rally Galley. Como é que é? Meu primeiro Flávio, disco como de você Rally é Galley. velho, bicho. Como você é tentando lembrar, eu tô vendo ele, mas não consigo lembrar o nome Rally dele. Galley? Não foi com Enzo, foi em 62. Meu Deus do céu. Meu pai, ele pediu para as pessoas ligarem para Moraes Sarmento. Moraes Sarmento. Ele pediu para ligar, meu pai ligou para mim. Eu lembro da cena. Eu morava na Vila Mariana, eu estava no quarto lá em cima com ele, minha mãe estava junto também. Ele ligou para a rádio e fez uma pergunta, que eu não lembro agora qual é. Inclusive, o operador falou: pô, é Flávio Oscar? Você é sobrinho do Dr. Camilo? Eu falei: irmão do meu pai. Mande um grande abraço para ele. Fulano mandou um abraço para ele. Ó, pra você ver como é que são as coisas, que mundo pequeno. Aí ele fez a pergunta, eu respondi.
E o retorno era pelo próprio rádio, não tinha pelo telefone ainda, era pelo próprio rádio. E eu acabei ganhando o disco de Raligali, ficava na Paula Souza, meu pai foi lá e trouxe pra mim. Raligali, primeiro disco de Raligali que eu ganhei na minha vida em rádio. Ninguém sabe o que é isso. Vocês não vão lembrar disso, mas só eu e você. Também já participei de um quiz lá na Rádio Cidade, não sei se vocês lembram do Som Mistério. Tá. Como é que é o nome? Isso foi em 86. Aí não tava lá. Como é que é o nome? Oi? O nome? O nome do negócio? O quê? Do programa? Som Mistério. Som Mistério. Som Mistério, lembra disso? Então, Som Mistério era assim, uma voz misteriosa, né? E o ouvinte tinha que tentar descobrir de quem que era, né? Então eu fui é aquela coisa, você ligava durante a semana, deixava o seu nome, aí de um belo dia eles te ligavam. Tá. Então foi por volta das 8 da noite, ligaram, eu estava em casa, atendi, participei, tinha lá vários discos acumulados, só que eu não acertei de quem era a voz. Eu achei que fosse a do Walter Foster, mas na verdade era do Paulo Gracindo, mas eu acabei ganhando uma camiseta da Rádio Cidade. Muito bem. E eu ganhei um guarda-sol. Um guarda-sol da Rádio Cidade do Rio. Quando o Fernando Mansur colocou assim, quem acertar o nome dessa música aí vai ganhar um guarda-sol. Eu liguei e atenderam. E eram Tremeloes, Silence is Golden. E eu acertei e ganhei. Que bom. Aí o Roporão foi lá e fez a versão. Amo em silêncio, lêncio. Não, mas tudo bem. Olha quem está no estúdio visitando a gente. Estava ouvindo o programa. Como vai, João? Tudo bem? Rodney. João Alckmin está aqui visitando a gente. E vou dizer o seguinte para você. Eu acertei que o Flávio Gomes não ficaria muito tempo, né? Parabéns, então. Lembra que eu disse no primeiro dia, né? Eu conheço a figura. Eu acho que eu tenho essa gravação, se duvidar eu recupero ela. Então, eu conheço a figura. Um café, eu teria que te pagar um café. Ele foi casado com uma sobrinha da Tânia, eu conheço bem a figura, viu? Ah, é? Pois aquilo que eu falei. Eu falei, comigo ele sempre foi cordial, foi sempre educado, mas a gente sabe que ele é meio explosivo, então não sei se de repente essa saída pode ter a ver com alguma coisa do tipo. Vai saber, né? Algo mais? Algo mais. Então, a última notícia de hoje. Por favor. Carlos Apolinário se manifesta sobre a saída do ar da Vida FM. Então, o Carlos Apolinário fez um post no Facebook, né, que hoje é uma forma de intermediação com o público, né? Então ele fez uma longa explanação sobre os motivos pelos quais a Vida FM está fora do ar. Então, ele diz aqui, durante 30 anos, eu e a minha esposa Dalva Apolinário tivemos programas em várias emissoras de rádio e televisão, porém o meu sonho sempre foi de ter uma rádio com músicas que falassem do amor de Deus, música e programação da melhor qualidade, tudo feito com excelência para honrar e engrandecer ao Deus que nós cremos. Aí ele diz aqui que é uma rádio que pudesse ser ouvida por católicos, espíritas, evangélicos e pessoas de todas as religiões, e ele coloca aqui que seria uma rádio sem placa de igreja, fosse um canal de uma bênção, alegria e paz para todos. E aqui é o trecho mais importante. Por bondade de Deus, conseguimos comprar uma rádio em São José dos Campos em 1995, com base na lei que permitia a mudança de antena para outra cidade, e pedimos a transferência da Rádio Vida de São José dos Campos para Mogi das Cruzes. Ocorre que aproximadamente 16 rádios que atuam em São Paulo tiveram seu pedido atendido, mas o mesmo direito foi negado à Vida. E por esse motivo, diz ele aqui, entramos na justiça e conseguimos, apoiados em uma liminar, permanecer em Mogi das Cruzes durante esses 15 anos. Porém, de 2 anos para cá, devido a uma série de embates judiciais, já fomos retirados do ar por 3 vezes e tivemos todos os nossos equipamentos apreendidos. As questões jurídicas são muitas e se ampliaram ao longo dos anos, mas o fato concreto é que a Rádio Vida incomoda muito, e a frequência dos 96,5, segundo o Carlos Apolinário, é cobiçada por muitos. E ele diz aqui que, apesar de todos os prejuízos, e mesmo sem ter uma igreja mantenedora do ministério, eles continuam lutando para reconstruir tudo que foi destruído e permanecer em Mogi das Cruzes. Aqui ele usa uma frase do agnóstico do ateu John Lennon: o sonho não acabou. E por isso eles pedem as orações de todos os ouvintes e etc. Então está aí a manifestação do Carlos Apolinário, falando um pouquinho aí da situação da Rádio Vida. E ele tem razão, sabia? Por quê? Porque tem 16 emissoras na mesma situação e ninguém faz nada. Só vão em cima dele por quê? Mas quais as que estão lá? Mas como quais? Quais são as... Você devia fazer a pergunta ao contrário. Quais as rádios que são exatamente de São Paulo? Entendeu? Aí você vai ter oficiais. 1, Jovem Pan, tá, tudo bem. Eldorado e por aí vai. Agora, Alfa, 89,
Tropical, você tem um monte, tem mais de 10 rádios. Mas o transmissor está nas cidades ou na divisa. Tá. Tá sim. Não tem no Pico do Urubu. Tem certeza? A Tropical fica na Pompeia. E ela a rádio é de Itapecerica da Serra. Deve estar por lá. exemplo. Deve a estar lá. sede da Não tá, Tropical, não. só uma parte Tá aqui, na Pompeia. é na rua Pedro Soares de Almeida. E onde- Frente à Brasil 2000. E onde é que Exatamente, está o na mesma rua. E onde é que está o transmissor, ô Rodney? Lá, Aonde? na Pompeia. E ela é da onde? Itapecerica da Serra. Itapecerica da Serra. O problema é Ele que só mantém um estúdiozinho lá. talvez é que o Que ninguém Carlos usa. Apolinário tenha feito diferente, né? Ele tinha um transmissor aqui e tinha um outro transmissor no Pico do Urubu. Aí é diferente. Não, é isso. Ele tinha 2 transmissores, um aqui e um no Pico do Urubu. Então aí já. Ô, João, 2 transmissões não pode. Ele tinha 2 transmissores, um aqui e um no Pico do Urubu. Tudo bem, mas os outros também estão errados. Eu quero Então, chegar Não, longe. tudo errado, mas ele conseguia cobrir todo o Vale e São 89, Paulo inteiro. que são de Osasco, estão lá na Paulista. Ué, Agora, por exemplo. já a Sul América Trânsito está em São Paulo, mas o transmissor está no Pico do Urubu. então. Mas Então, ela é de Mogi. Tá bom, Ô, João, aí tudo me bem. chamou a atenção aqui. Ela é, em realidade, se você ouvir as chamadas, ela é a metropolitana. De tempo em tempo ela dá Metropolitana como Mogi, né? Metropolitana Mogi das Cruzes. Eu não lembro que é a rádio de Santa Isabel também, que está em São Paulo. Não sei se é 15 FM. Eu sei qual delas que está. Santa Isabel está lá em São Paulo também. E assim O vai. que me chama a atenção no texto do Apolinário é isso, né? Que eles apoiados em uma liminar, eles permaneceram em Mogi das Cruzes durante 15 anos, né? Agora, liminar é aquela coisa, né? Chega uma hora que Que não caça. dá para segurar mais. É né? como as liminares para a não transmissão da Voz do Brasil, né? Isso, exato. As emissoras que conseguiram se sustentar as liminares por muitos anos, conseguiram. Agora, não dá mais, parou, Verdade, né? verdade. Não teve mais jeito de continuar. Então, é algo com o qual o Apolinário deveria ter contado aí quando ele passou a entrar com essas liminares. Ou talvez procurar um outro canal aí, um canal que não tivesse tanto problema para ele poder transmitir a sua programação, né? É verdade. É verdade. É verdade. Mais alguma coisa, Roger? Não, é isso, João. Essas foram as notícias do rádio na semana e eu espero que esta transmissão tenha ocorrido sem chiado, porque agora no título do post do blog eu falo assim, ouça o Rádio Amantes no ar, sem chiado. Então eu sempre ponho o pessoal já ficar, para o pessoal ficar já ligado, né? Deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo aí de São José dos Campos, Marcelo de Carvalho. Ele me mandou algumas mensagens ontem, conversei com ele rapidamente, está sempre na nossa escuta. Grande Marcelo. Não viu? está interagindo conosco porque ele está de mudança, né? Mudou de um lugar para outro e agora vai ter que mudar de novo, mas tá, assim, disse que gostou muito da entrevista com o Lobão na última semana, no último final de semana. Lobão foi divertidíssimo, viu? É, isso aí, eu já estava dando uma escutada, realmente foi bem divertido mesmo. Então. Pena que eu não consegui eu não consegui perguntar como é que estava a questão dele com o Pânico. Ele chegou a falar isso? Nossa, meteu o pau. Né? Você pode dar uma olhada lá no SoundCloud da lá rádio, gravado. que está lá gravado o programa dele inteiro. Então é isso. Então fica a dica aí para quem quiser ouvir a entrevista do Lobão, vá no site da Showtime, showtimeradio.com.br e acessem lá o SoundCloud. São os primeiros ícones aí. Tem o ícone da maçã, tem uma setinha, tem o Facebook, o YouTube e o SoundCloud ao lado do player. Aí é só clicar no ícone da nuvem do SoundCloud e aí tem todos os áudios aqui da Showtime e é fácil de encontrar o do Lobão. Verdade. E é isso, João. Então semana que vem estaremos de volta. Um abraço. Outro. Abraço, Tchau. Rodney. Tchau. querido. Vai, Tchau. fofonha.